It's very nice to be with you all again. É muito bom estar aqui com vocês novamente. And I'd like to thank my interpreter, who is the wisest, best, most good-looking interpreter. Sure you want me to translate that? Eu queria agradecer ao meu tradutor, que é o mais sábio, o mais bonito de todos os tradutores. He's certainly the only interpreter I've ever had. Ele certamente é o único intérprete que eu já tive em toda a minha vida. Thank you, I appreciate that. And your singing is wonderful. I can only hope that you will sing in the church with as much, if not more, fervency than you will tomorrow during the game. Sing who's wonderful? I ask that you will sing in church better than you would sing tomorrow during the anthem for the game. E eu espero que no canto vocês cantem aqui na igreja ainda mais belo do que como vocês cantam no estádio, né, quando a seleção está jogando. O cântico do hino nacional. We love our God more than our country. Nós amamos muito mais o nosso Deus do que o nosso país. Remember that. Lembrem-se disso. Yesterday I spoke of the incarnation, and I'd like to summarize the incarnation with this beautiful phrase from Thomas Goodwin. Ontem eu falei um pouco a respeito da encarnação. Eu queria resumir o conteúdo da encarnação com essa frase belíssima de Thomas Goodwin, um puritano. Heaven kissed earth, namely God and man. Os céus beijaram a terra. E o que ele quer dizer com isso? Que os céus beijaram o homem. Deus beijou o homem. Today I want to speak to you about Christ's religious life. E nessa noite eu quero falar um pouco com vocês a respeito da vida religiosa de Cristo. His emotional life. Sobre a sua vida emocional. His personality. A sua vida, a sua personalidade. The life of the Christian is the life of faith. A vida de um cristão é a vida de fé. Paul says, the life I live by faith in the Son of God. Paulo ensina, ele afirma que a vida que ele vivia era uma vida em fé no Senhor Jesus Cristo. He says, the just shall live by faith. Ele ensina que o justo viverá por fé. Now, who do you think is the greatest believer who ever was? Agora, quem é que vocês acreditam, quem é que vocês acham que é o maior dos crentes, o maior, aquele que teve maior fé em toda a humanidade? Not Moses, not David, not Solomon, not Elijah, not Paul. Certamente não foi Moisés, não foi Salomão, não foi Davi, não foi Elias, não foi Paulo. But our Lord Jesus Christ. Mas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. He believed every word that his Father said to him. Ele creu em cada uma das palavras que o seu pai lhe disse. He never once doubted God's promises. Em nenhum momento ele duvidou das promessas de Deus. His faith is the reason that we are saved. A fé de Cristo é o motivo pelo qual nós hoje somos salvos. And so I want to describe to you tonight the religious life of our Savior Jesus Christ. Então eu desejo descrever para vocês a vida religiosa do nosso Salvador Jesus Cristo nessa noite. Picking up from yesterday about Jesus learning. E vamos começar com o aprendizado de Cristo, onde nós paramos na noite passada. In Isaiah chapter 50 we have the third of the four servant songs. Em Isaías capítulo 50, nós temos a terceira das 4 canções do servo sofredor. And we'll read together verses 4 to 6. E nós leremos juntos os versos de 4 a 6. Isaías 50, 4 a 6. Diz assim a Sagrada Escritura. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam.
What we find here is that morning by morning, every morning of his life, his father taught him. O que nós encontramos aqui é que manhã após manhã, todas as manhãs de sua vida, Deus o ensinava, o seu pai o ensinava. Imagine the Savior waking up each morning to be taught by his father. Imagine aqui o Senhor sendo acordado manhã após manhã para ser ensinado pelo seu próprio pai. Not only was he taught by his father, but he was taught by nature. Ele não foi somente ensinado pelo seu pai, mas ele também foi ensinado pela própria natureza. When you look at the life of Jesus and his teachings, so many of the time he speaks about things in nature. Quando nós vemos os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, muitos deles eles estão compostos por coisas que estão presentes na natureza. The house built on rock, the house built on sand. Por exemplo, a casa que foi construída, edificada sobre uma rocha, a casa que foi edificada na areia. As I said yesterday, consider the lilies, Como eu disse ontem à noite, quando ele falou, olhe para os lírios. the mustard tree, Como, por exemplo, a árvore de mostarda. the branch and the vines. Ou, por exemplo, como o ramo e as uvas. From his very early years, Christ observed nature and learned from it. Desde os seus da sua mais tenra idade, o Senhor Jesus Cristo observou a natureza e aprendeu dela. So that he might teach us many spiritual truths. De tal maneira que ele agora pode nos ensinar diversas verdades espirituais. No one ever understood nature and appreciated nature like Christ. Ninguém jamais entendeu a natureza e apreciou a natureza como o Senhor Jesus Cristo. For he learned from the very things he created. Pois ele aprendeu das próprias coisas que ele mesmo criou. So he was not only taught by his father, but nature as well. Ele não foi somente então ensinado pelo seu próprio pai, mas ele também foi ensinado, ele aprendeu da natureza. He was also taught by the scriptures. O Senhor Jesus também aprendeu das próprias Escrituras. Imagine reading the scriptures to find out how your life would unfold. Imagine você lendo as Escrituras para começar a descobrir ali como é que a sua vida se desenrolaria. Would you like to go outside right now and read a book of the exact way in which you are going to die? Será que você gostaria de sair daqui nessa noite, ir ali na livraria e pegar um livro no qual você lesse exatamente a maneira através da qual você iria morrer? I certainly would not. Eu certamente não gostaria de encontrar tal livro. But Jesus, at the very beginning of God's word in Genesis 3:15, learns he will be crushed. Mas Jesus Cristo, já no iniciozinho da revelação da Escritura Sagrada, em Gênesis 3:15, ele aprende que ele será esmagado. But he also knew that he would also crush the serpent. Mas ele também aprendeu que ele também esmagaria a cabeça da serpente. And so while there are many things in the word that may have caused him to die from the terror of what awaited him, he also had the promises of God. Então, das muitas coisas que ele poderia ler nas Escrituras, que poderia fazer com que terror fosse suscitado nele, ele também tinha grande esperança nas outras promessas de Deus que ali estavam reveladas. And so reading Psalm 22, a description of the crucifixion, he also had Psalm 110, a description of his rule over his enemies. E da mesma maneira como ele lia uma descrição da crucificação no Salmo 22, no Salmo 110, ele lia a respeito do seu governo, mesmo sobre os seus inimigos. So Isaiah 53, where we read of the Lord's will to crush him, is coupled with Isaiah 49, where he will inherit Jews and Gentiles as his reward. Isaías 53, quando fala a respeito da vontade do Pai de fato esmagá-lo, de matá-lo, está acoplado, está junto, precisa ser lido junto em unidade com Isaías 49, quando fala a respeito de que ele trará para si tantos aqueles que são seus, judeus como gentios. But it's not just those passages, but every passage of Scripture leads to Christ. Mas percebe, não somente são essas passagens, mas todas as passagens da Escritura nos levam para Cristo. And he knew that. E ele sabia disso. Turn with me to Psalm 90. Abra comigo nessa noite no Salmo 90. I want you to consider, where do you find Christ in this psalm? E eu quero que você pense nessa noite, onde é que você encontra Cristo
nos versos desse salmo? Many people read this psalm and find him in verse 2. Muitas pessoas leem esse salmo e prontamente elas encontram Cristo no versículo 2. From everlasting to everlasting, you are God. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Verse 4, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past. E no verso 4, leia-se, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. And people focus on all the things spoken of God and think that is true of Christ. E percebe, as pessoas focam em todas as coisas que foram faladas, que são verdade a respeito de Deus, e elas associam rapidamente com Cristo. And that is true. E essa associação é verdadeira. But remember, we are speaking about the God-man. Mas lembrem-se, nós estamos falando do Deus homem. So you read verse 12. Então quando você lê o verso 12... So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Who had to be taught to number his days on earth? Quem precisou ser ensinado a contar os seus dias aqui nessa terra? The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. Verse 9. Veja o verso 9. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Is that not a description of Christ's final hours on the cross? Não é essa uma descrição dos momentos finais do Senhor Jesus Cristo naquela cruz? You see the way in which Christ would read the Psalms about himself. Percebe a maneira como Cristo leria os salmos e veria a si mesmo na sua leitura? The prospect of his sufferings was for him a perpetual Gethsemane. O prospecto dos seus sofrimentos foi para o Senhor Jesus Cristo um Getsemane perpétuo. It was a life of suffering. Foi uma vida, queridos, de sofrimento. But his future glory and the promise of it kept him doing the will of his Father. Mas a sua futura glória e a sua futura vitória o manteve certo em fazer a vontade do seu Pai. And so those things taught by his Father, taught by nature, taught by Scripture, speak about the learning of Jesus Christ. Então percebe todos esses elementos, os ensinos de Jesus pelo seu Pai, os ensinos que ele aprendeu pela natureza e os ensinos que foram lhe dados através da Escritura, nos apontam, nos falam de Cristo. But what about Jesus' emotions? Mas o que dizer a respeito das emoções do Senhor Jesus? There are many emotions I want to focus in on, but I'll list only a few. Existem diversas emoções nas quais eu poderia focar, mas eu quero citar algumas apenas. As a true human being, he had a need for friendship. Como um verdadeiro ser humano, o Senhor Jesus Cristo tinha uma verdadeira necessidade de amizade. He desired his disciples more than they desired him. Ele desejava a companhia dos seus discípulos muito mais do que os seus próprios discípulos a dele. And he loved Peter, James, and John especially. E ele amava de uma maneira muito especial Pedro, Tiago e João. And perhaps John the most. E provavelmente, talvez, João ele amava ainda mais. Do you have best friends? Você tem amigos, os seus melhores amigos? Jesus, as a true human being, had best friends. O Senhor Jesus Cristo, como um verdadeiro ser humano, ele tinha melhores amigos. He desired their company, he desired their fellowship, he desired their friendship. Ele desejava a sua companhia, ele desejava ter comunhão com eles, ele desejava a amizade deles. And he desires the very same from you. E ele deseja a mesma coisa para vocês. Because he is a true human being. E ele deseja isso porque ele é um verdadeiro ser humano. But he also was someone who expressed great anger. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo, nas suas emoções, também apresentou diversos momentos de raiva. Many times we read of Christ's anger. Muitos momentos na Escritura nós lemos a respeito da ira de Cristo. He is grieved at the hardness of men's hearts. Ele está incomodado, chateado com a dureza do coração dos homens. He was angry when his father's house was turned into a den of robbers. Ele é descrito como alguém que ficou enraivecido porque a casa do seu pai foi transformada num covil de ladrões. There is a great need in the Christian church today for more righteous anger. E há uma necessidade na igreja de Cristo hoje de ira justa, de ira santa.
We must be angry at what Christ is angry at. Nós precisamos ter ira, ter raiva daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ira e raiva. Because we think Christ's thoughts after him. Porque nós cativamos, nós submetemos o nosso pensamento de acordo com os pensamentos de Cristo. But he was also a man of great mercy. Mas ele também, ao mesmo tempo, foi um homem de grande misericórdia. For example, and Jesus in pity touched their eyes. Por exemplo, nós lemos na Escritura, quando diz que o Senhor Jesus Cristo, tendo pena, se sentindo bastante, tocou nos olhos de alguém. He has compassion upon the hungry crowd. Ele tem compaixão ao olhar uma multidão que está faminta. His life was a constant life of showing mercy. A sua vida foi uma vida de constante demonstração de misericórdia. In fact, B.B. Warfield said, De fato, B.B. Warfield, um teólogo, ele coloca da seguinte maneira: the emotion which we should naturally expect to find most frequently attributed to Jesus, whose whole life was a mission of mercy. A emoção que nós precisamos naturalmente esperar, mais frequentemente ser atribuída ao Senhor Jesus Cristo, é uma vida completa de misericórdia. But not only mercy, joy as well. Mas não somente misericórdia, um outro sentimento é a alegria. One of the fruits of the Spirit is joy. Um dos frutos do Espírito é a alegria. And Jesus possessed the Holy Spirit without measure. E o Senhor Jesus Cristo possuía o Espírito Santo sem medida. So we read, for example, in Luke 10:21. Então, por exemplo, em Lucas 10:21, nós lemos o seguinte: In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit. E lê-se o seguinte: e naquela mesma hora ele se regozijou no Espírito. He was always properly joyful, properly angry when he needed to be. Ele estava sempre apropriadamente alegre e apropriadamente irado quando ele precisava estar nessas duas situações. We are not always properly joyful or properly angry. Nós nem sempre somos apropriadamente alegres e nem estamos sempre apropriadamente irados. I like to watch my children play sports. Eu gosto de observar os meus filhos enquanto eles jogam algum tipo de esporte. I like it when they're the best. E eu gosto de ver, especialmente quando eles são os melhores naquilo que eles fazem. When my son scores, I walk around like this. Quando o meu filho marca um gol, eu ando desse jeito. But what about when another boy scores? Mas o que dizer quando um outro garoto marca um gol? Where is my joy? Cadê a minha alegria? A very silly illustration to prove a point. Essa é uma ilustração meio boba, mas ela demonstra um ponto específico. We are very selective with our joy. Nós somos extremamente seletivos no que diz respeito à nossa alegria. And it's very often a selfish joy. E muito frequentemente a nossa alegria, ela é uma alegria egoística. Instead of joy, we express anger and jealousy when it should be joy. Ao invés de alegria, muitas vezes o que nós expressamos é egoísmo, centralidade em nós mesmos, quando o que deveríamos expressar era a alegria. Ministers suffer from this problem especially. Os ministros do Evangelho, os pastores, muitas vezes, especialmente eles, sofrem desse tipo de problema. If you were to all walk out tonight and say, "Oh, Pastor Beaky's sermon was so good, and thank you for yours." Talvez vocês saiam daqui hoje à noite dizendo assim: puxa vida, o sermão do Pastor Beaky foi tão bom, e obrigado pelo seu também, foi muito bonzinho. What do you think would happen to my heart? O que é que vocês acham que aconteceria com o meu coração? Joy or jealousy? Será que eu ficaria contente ou será que eu ficaria enciumado? Sadly, I think there would be 1% joy and 99% jealousy. Tristemente eu afirmo que talvez eu tivesse 1% de alegria e 99% de ciúme. But Jesus never suffered an imbalance. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nunca experimentou esse desbalanceamento. For Jesus, it was not mere joy, but exaltation. Para o Senhor, ele não experimentava uma simples alegria, mas era uma exaltação de felicidade.
And not a little bit annoyed, but raging indignation. Mas ele não ficava só um pouquinho chateado, mas ele ficava irascivelmente irado. Not a little bit of pity, but movements of compassion and love unfathomable. Ele não ficava só com um pouquinho de pena, mas ele se movia de grande compaixão. Not just a little distress, but exceeding sorrow unto death. Ele não só ficava com um pouquinho de perturbação, mas ele ficava extremamente perturbado ao ponto da morte. And yet these emotions never overmaster him. E ao mesmo tempo que ele sentia todas essas emoções, elas nunca foram mestres do Senhor Jesus Cristo. How many will be overmastered tomorrow if Brazil lose? Quantos aqui serão dominados pelas suas emoções se o Brasil perder o jogo? Losing all perspective of life. Perdendo até talvez toda a perspectiva de vida. We may be upset for our team to lose, Talvez a gente fique até um pouco chateado porque o nosso time perdeu. but never overmastered by depression. Mas nunca podemos ser governados por qualquer tipo de sentimento, seja até a depressão. I don't have to worry, of course, because I'm not from Brazil, so it's easy for me to say. De fato, eu nem preciso me preocupar porque eu não sou brasileiro, então é fácil para mim dizer isso. But I still say it anyway. Mas mesmo não sendo brasileiro, eu digo de qualquer maneira isso para vocês. But Jesus also worshipped. Uma outra característica do Senhor Jesus é que ele também cultuava. In the synagogue as a young boy, worshiping every Saturday. Como um jovem rabino, uma jovem criança na sinagoga, ele cultuava todo dia de descanso, todo o Shabá. Not only the greatest believer, but the greatest worshiper there ever was. Ele não foi simplesmente o maior crente que já existiu, mas ele também foi o maior cultuador que já existiu. He was also thankful. Ele também demonstrou agradecimento, gratitude. When he spoke of the Lord's Supper, he said, "This is my body given for you." Quando ele falou lá na ceia do Senhor, ele disse, este é o meu corpo que é entregue por vós. He knew that he was speaking about his death. Ele sabia que naquela circunstância ele estava falando a respeito da sua morte. But what did he do before he gave the Lord's Supper to his disciples? Mas o que foi que ele fez antes mesmo de distribuir a ceia do Senhor para os seus discípulos? He gave thanks to his Father for his death. Ele agradeceu ao seu Pai pela sua morte. Astounding. Impressionante. He trusted his Father, Ele confiava no seu Pai, so he could give thanks in all circumstances. de tal maneira que ele podia dar graças a Ele em qualquer circunstância. But what about Jesus praying? Agora vamos pensar um pouco a respeito das orações, ou de Jesus orando. Why did Jesus pray? Por que será que Jesus orou? Did he need to pray? Será que ele precisava orar? If he is God, why would he pray? Se ele é Deus, por que ele oraria? As a true man, he not only desired to pray, but he needed to pray. Como um verdadeiro homem, ele não somente desejava orar, mas ele necessitava orar. So profound was the repugnance of death that he needed to, towards the end of his life, seek his Father like never before. Tão grande era a repugnância da morte para o Senhor Jesus, que ele precisou buscar o seio do seu Pai justamente na hora da sua morte. The awful dread and torture of his crucifixion demanded that he pray. A natureza terrível e toda a crueldade da crucificação exigiam de Cristo essa intimidade, esse contato com Deus. And so in Hebrews chapter 5 verse 7, Então em Hebreus, capítulo 5, verso 7, we have a verse that has to be read and believed. nós temos um verso que ele precisa ser lido e crido. Hebreus 5, verso 7 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. You have the word piety, Você tem a palavra piedade na sua tradução, but he was heard because of his reverential fear. mas o texto quer dizer que ele foi escutado, ele foi ouvido
por causa do seu temor reverencial. Why did the Father hear the Son? Por que que o Pai ouviu ao Filho? Because of his reverence. Por causa da sua Because he reverência. feared God. Porque ele temia a Deus. Amazing. Impressionante. You find as well at the end of his life in Luke chapter 22 verse 44. Em Lucas, capítulo 22, versículo 44, nós percebemos o seguinte aspecto da vida do Senhor Jesus já no final da sua vida. And being in anguish. E estando em agonia. Note these next words. Perceba essas próximas palavras agora. He prayed more earnestly. Ele orou ainda com mais afinco. Remember those words. Lembre-se dessas palavras. He prayed more earnestly. Ele orou com ainda mais afinco. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. E o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. He asked his father not just once, not just twice, but 3 times, let this cup pass. Ele pediu ao seu pai não somente uma ou duas vezes, mas 3 vezes: deixa passar de mim este cálice. His human nature is crying out against death and all that he would have to go through. A sua natureza humana está clamando contra a morte e todos os outros elementos sobre os quais ele estaria para enfrentar. He was terrified. Ele estava aterrorizado com as circunstâncias. Because he knew that his father would crush him. Porque ele sabia que o seu pai estava prestes a esmagá-lo. And yet, he says, not my will be done. E ainda assim, o que ele diz é que não seja feita a minha vontade. He needed to pray at that time to have the Father's will be made clear to him. Ele precisava orar naquele momento para que ele tivesse a vontade do Pai sendo clareada ainda mais para ele. His life was not easy. A vida dele não era fácil de maneira alguma. He didn't just go, well, now I have to go to the cross and I'm going to die and save all of these people. Ele não andava por aí dizendo, tá bom, eu vou ter que morrer, eu tenho que ir para a cruz e finalmente eu vou salvar esse povo aí. It was agony for him, and so he needed to go to his father. Era agonia para ele e é exatamente por isso que ele vai para o Pai. And he got the answer that he didn't necessarily want, but the answer he needed. E ele recebeu não a resposta que ele necessariamente queria, mas ele recebeu a resposta que ele necessitava. How does this relate to our own religious life? Como é que tudo isso se relaciona com a nossa própria vida religiosa? How do you feel about your own emotions in regards to Christ's? Quais são as suas impressões a respeito das suas próprias emoções com relação a Cristo? The Christian life is not about man-made rules, but about having the mind of Christ. A vida cristã, queridos, não é a respeito de leis feitas por mentes humanas, mas é a respeito de seguir e amar a Cristo. Loving what he loves and hating what he hates. Amando aquilo que Cristo ama e odiando aquilo que Cristo odeia. But then how did he know what to love and how did he know what to hate? Mas como é que ele mesmo sabia aquilo que ele deveria amar e como é que ele sabia que ele deveria odiar? I believe the primary way in which he learned these things was not nature, not even the whispers of his father, but God's word. Eu penso que ele aprendeu essas coisas, o que amar e o que odiar, não de fato pela natureza, e nem tanto pelos sussurros do seu pai para ele, mas pela palavra. He saturated himself in God's word. Cristo saturava-se a si mesmo na palavra de Deus. His DNA, his spiritual DNA was God's word. O seu DNA espiritual era a palavra de Deus. And many ministers today do not know God's word. E não são poucos os ministros que hoje não conhecem a palavra de Deus. And as a result, their people do not know God's word. E como um resultado, o povo que está debaixo da autoridade deles também não conhece a palavra de Deus. God's people will often love what God's servants love. O povo de Deus frequentemente amará aquilo que os servos de Deus amam.
That is why we must look to the servant, Jesus Christ. E é exatamente por isso que nós precisamos olhar para os servos, para o servo supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. And like Christ, we must read the scriptures to see our own destiny. E à semelhança de Cristo, nós precisamos ler as Escrituras para compreendermos os nossos próprios destinos. He knew of the glory that awaited him. Ele sabia, por exemplo, a respeito da glória que o aguardava. But there was only one path, the path of suffering. Mas havia apenas um caminho para aquela glória, e era o caminho do sofrimento. In America, there is this saying, God loves you and has a wonderful plan for your life. Na América, e aqui também, nós temos esse ditado: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. That's true. E isso é verdade. But that wonderful plan involves many sufferings. Mas esse plano maravilhoso certamente envolve muitos sofrimentos. The eyes of faith can understand that as wonderful. Os olhos da fé conseguem enxergar tudo isso como algo maravilhoso. But the eyes of sight shrink back from such a thought. Mas os olhos da descrença vão se encolher ao vislumbre de todo esse sofrimento. Now, if Jesus needed to pray, what about you? Agora perceba, se Cristo precisava orar, quanto mais você. If Jesus needed to live in the fear of God, what about you? Se Cristo precisava viver debaixo do temor do Senhor, quanto mais você. If Jesus needed to read the Word of God, what about you? Se Cristo precisava ler a palavra de Deus, quanto mais você. If Jesus needed to worship in God's house, what about you? Se Cristo precisava cultuar a Deus na sua casa, quanto mais você. If Jesus needed the fellowship of God's people, what about you? Se Cristo precisava da comunhão do povo de Deus, quanto mais você. Are you better than Christ? Será que você é melhor do que Cristo? Holier than Christ? Será que você é mais santo do que Cristo? More gracious than Christ? Será que você é mais gracioso do que Cristo? Then why do we think we don't need those things Então like por que Christ? nós pensamos que nós não precisamos dessas coisas, mas Cristo precisava? This is eternal life. Isso é a vida eterna. To know God Conhecer a Deus and His Son, Jesus Christ. e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Do you know Him? Você conhece a Cristo? Not as a man knows a prostitute, Não como um homem conhece uma prostituta, taking what he wants for his own benefit, tirando dela tudo aquilo que ele quer para o seu próprio benefício, but loving Him for who He is mas amando a Cristo por quem Ele é and knowing Him truly as who He is. e conhecendo-o verdadeiramente como Ele é e quem Ele é. That is eternal life. Isso é a vida eterna. And nothing else is acceptable. E nada mais é aceitável. Amen. Amém.